Quanto mais eu exploro a Game Pass, mais eu me impressiono com a quantidade de jogos diversificados que a gente pode acabar encontrando. E recentemente eu joguei o Eiyuden Chronicle Rising, que inclusive foi uma sugestão aqui do canal, então se você tiver uma sugestão aí pra dar, comenta aqui embaixo que com certeza eu vou dar uma olhada, tá? E basicamente pra começar, esse jogo é um jogo de ação de RPG, side-scroller, que é aquele tipo de jogo que você vai andando de um lado pro outro, bem ali no estilo do Grand Chase, vamos dizer assim, e com elementos de Metroidvania, mas quando eu digo elementos é só um cheirinho mesmo, não que você vai se perder pelos labirintos e vai ter muitos caminhos pra percorrer, ele é bem tranquilo na parte da Metroidvania, tá? E cara, pra começar a falar desse jogo, eu queria dizer que ele tem uns do background mais lindos que eu já vi na minha vida, cara, é sério. O jeito que eles utilizaram as texturas com a iluminação, ele dá uma impressão de 3D muito absurda e o background é realmente lindo. Só que eu achei que o pixel art dos personagens, ele não acompanha a beleza do cenário. Pra mim, eles poderiam ter sido melhor trabalhados, eu já vi jogos com pixel art melhores, então eu acho que ficou devendo essa parte. Tá, mas que se trata o jogo? Qual que é a história? A protagonista do jogo é a CJ, ela saiu de casa aos 15 anos porque ela precisa passar pelo rito da família, que basicamente é uma família de caçadores de recompensas e ela precisa trazer pra casa uma recompensa melhor do que a do seu pai. Eu fico às vezes até imaginando as futuras gerações dessas famílias, né? Imagina daqui a 10 gerações, o cara vai ter que trazer um Tesla pra casa pra compensar o que o pai dele trouxe, enfim. E nessa exploração ela acaba chegando em Nova Nevai, que é a cidade onde se passa o jogo, e como o nome já diz, é uma cidade nova. Então você vai acabar ajudando as pessoas ali, fazendo quests e side quests, e o jogo vai abusar muito para te passar muitas missões, e você vai evoluir na cidade conforme você também evolui. Então você vai progredindo pela história, fazendo as quests, e a cidade também vai melhorando, abrindo novas lojas, melhorando as lojas que já tinha, liberando novos itens para você comprar e melhorar seus equipamentos. E os NPCs aqui é daqueles que se você oferece a mão, eles querem o braço, então eles vão te pedir tudo, basicamente. E o jogo ele possui um sistema de carimbo, então conforme você vai ajudando essas pessoas e fazendo quests, você vai ganhando uns carimbos que você pode trocar por recursos do jogo depois, seja madeira, pedra, enfim, recursos que você precisa. E as quests, em geral, elas são bem simples, ou é quest de coleta que você tem que ir em determinado local trazer materiais para o NPC, ou você tem que derrotar determinada quantidade de monstros em uma área específica, ou a famosa quest Pombo Correio, que basicamente você tem que conversar com uns 3 NPCs e a quest simplesmente acaba. Essa parte foi um pouco frustrante e pode te incomodar um pouco, porque às vezes o NPC tá um do lado do outro, então na cidade mesmo você conversa com um, conversa com o outro e você já termina a quest, e tem muita quest assim, não é um caso isolado ou outro ali. É muita quest, parece que o jogo ele fez isso pra aumentar, né, a quantidade de gameplay, e acaba sendo um pouco frustrante porque você não vê a necessidade daquilo, é meio enrolação assim, a história também por trás dessas quests não é muito bem elaborada, então não é como se você estivesse perdendo nada assim, muito grande. Às vezes é, por exemplo, um personagem que tá com fome e ele pede pra você ir pegar um pedaço de sanduíche ali na taberna da cidade e você tem que voltar, e é basicamente isso. Uma perda de tempo. E outra coisa que pode ser frustrante também é que às vezes nessas quests de coleta você já tem os recursos que você precisa, então você basicamente pega a quest com o NPC e você já entrega porque você já tem os elementos, então isso acontece bastante no jogo. Ao todo, se não me engano, são 160 quests contando as missões principais e as secundárias, e falando assim até parece que é muito, mas você vai ver que você resolve muitas delas muito rápido, então o jogo ele tem uma progressão, uma velocidade muito grande. E os cenários ali basicamente é Nova Nevai, que é a única cidade do jogo, e você fica ali andando em torno dela. Você vai ficar transicionando entre essa cidade, Nova Nevai, e as dungeons, né, que geralmente é floresta, uma mina que tá ali perto, uma montanha congelada. E todos os pontos são ligados por Fast Travel. O Fast Travel nesse jogo é muito bom, então nada de fazer caminhos longos, muito demorados, que você vai ter que passar muito tempo procurando e explorando. Não, o Fast Travel te leva basicamente para qualquer ponto do jogo, é tranquilo. Quando você pega uma quest, você já usa o teleporte e só de andar um pouco você já acha que você precisa. Então assim, o jogo nessa questão ele é muito simples. O level design do jogo ele é simples.
E isso acaba afetando um pouco também a parte da exploração, porque não tem muito o que explorar. Como não é um jogo aberto, então não tem muito segredo assim que você precisa quebrar muita cabeça pra encontrar. Basicamente você vai passar um pente fino nas dungeons muito rápido. Você vai encontrar todos os itens ali que você precisa. E você às vezes só não vai continuar porque tem algo que te impede ali de prosseguir mesmo. Algo que o jogo coloca ali pra te parar. Mas de resto é bem tranquilo. Que tristeza. No jogo você controla 3 personagens, que é a CJ, o Garou e a Isha. Cada um deles você controla com um botão diferente, então a troca entre os personagens é bem rápida, deixa a luta bem dinâmica. Mas basicamente com eles você vai usar ataques rápidos ou ataque carregado. Cada um também tem uma habilidade especial, mas que não impacta muito no jogo. Basicamente você vai ficar ali apertando os botões, dando vários hits com os personagens. E a única coisa legal assim de diferente que tem é o ataque vinculado, que como o nome já diz, é um ataque que ele é literalmente vinculado no outro. Você vai usar um personagem, depois você já vai trocar para outro. E a parte que fica mais interessante é contra os bosses. Os bosses eu achei bem divertido e dinâmico as batalhas, porque cada boss eles têm fraquezas diferentes, então você tem que descobrir ali como deixar ele vulnerável para conseguir dar um dano massivo neles. Então os bosses eles são bem feitos e são difíceis, tá? O jogo inteiro ele não é muito difícil, você termina ali em torno de umas 10 horas mais ou menos. O jogo é bem curto, é bom ressaltar isso, tá? Mas na parte do boss é a parte que o jogo brilha, assim. Pegando em um aspecto geral, assim, eu achei que o jogo ele é bem curto, ele é bem simples no que ele faz. É tudo bem ok, assim. Não é necessariamente um jogo ruim, mas eu achei que poderia ter um pouco mais de diversidade nos inimigos, na exploração. Parece que ele se propõe a fazer muitas coisas, mas essas muitas coisas são coisas ok. As quests são muito fáceis, são muito tranquilinhas de se fazer, você nada muito milaborante, as batalhas também são fáceis. Ele é basicamente aquele jogo de quando você tá cansado, sabe? Se você chegar do trabalho cansado, ou você já perdeu várias ranqueadas no LoL e quer jogar uma coisa mais de boa, aquele jogo mais pro final da noite, assim, antes de dormir, pra te dar um soninho, sabe? Foi essa a impressão que eu tive com Eiyuden Chronicle Rising, tá? Então não que eu não recomende o jogo, mas eu acho que se você tá procurando um negócio mais tranquilo, um negócio mais de boa, assim, só pra passar o tempo mesmo, pode ir nesse jogo que ele é uma pedida, tá? E claro, ainda tem muito mais o que se explorar em Eiyuden Chronicle Rising, mas deixa essa exploração pra você. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima descoberta.